Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulso 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje termina dessa maneira: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem é o cristão? Não é apenas aquele que acredita em Jesus, mas é principalmente aquele que permite que essa ordem de Jesus ressoe durante toda a sua vida e faça com que a sua vida seja reconhecida por essa ordem de Jesus. Qual o sentido de vivermos se nos chamamos cristãos? O sentido é ir pelo mundo inteiro e a toda criatura anunciar o Evangelho. Nós que estamos aqui, nós que estamos acompanhando esta celebração, não sei em que situação, onde você se encontra, mas poderíamos já nos perguntar: somos cristãos autênticos? Se somos, não é a minha fé que dirá, é a obediência àquilo que Jesus nos deu. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Isso é visto na primeira leitura que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos. Pedro e João é levado ao Sinédrio. Pedro e João são questionados ainda do primeiro milagre que eles fizeram, daquele paralítico que estava na porta do templo. O paralítico estava ali andando, saltitando, e Pedro e João começaram a dizer que foi pelo nome de Jesus que ele foi salvo, foi pelo nome de Jesus que ele foi curado. Ou seja, eles são levados aos tribunais para dizer que não foram eles quem o fizeram, mas foi pelo nome de Jesus. Eles foram pelo mundo inteiro e pregaram o Evangelho. Essa ordem de Jesus ressuscitado, ela é expressa na primeira leitura, porque o próprio Pedro e o próprio João vão dizer: julgai vós mesmos, porque eles proibiram Pedro e João de dizerem quem era que tinha feito aquilo realmente. Mesmo na proibição dos poderes daquele tempo, Pedro e João respondem: julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não podemos nos calar do que vimos e ouvimos. Mesmo diante dos poderes daquele tempo, mesmo diante dos poderes destes tempos,
nós não podemos nos calar se realmente formos cristãos, ou calem-se, fracos cristãos ou medíocres cristãos. Falem, gritem, autênticos cristãos. Calem-se, cristãos medíocres e hipócritas. Por que isso, Padre? Porque nós voltamos ao Evangelho. E como que é o anúncio do ressuscitado? Jesus, enquanto vivo, enquanto caminhava com os seus, Jesus fez muitos discursos. Mas agora, Ele não faz discursos, Ele aparece, Ele é visto. Vai dizer o Evangelho, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena. Maria Madalena sai correndo para anunciar, viu o Senhor. Continua o Evangelho. Jesus aparece aos dois que estavam voltando para o campo. Os dois voltam dizendo, vimos o Senhor. E depois Jesus aparece aos 11 e repreende-os pela dureza de coração deles. Num tempo em que se ouve muitas falácias, num tempo em que ouvimos tantas besteiras, o ressuscitado não fala, o ressuscitado é visto, o ressuscitado aparece. De que adianta falarmos tão bem e não vivermos bem? A postura do ressuscitado não é das muitas palavras, mas a postura do ressuscitado é da vivência, é do testemunho, é daquilo que é visto. Se isso naquele tempo não era válido, porque o próprio Jesus vai dizer, não acreditaram em mim, a dureza do vosso coração fez com que vocês não acreditassem. Naquele tempo, eles precisavam de muitas palavras. Mas Jesus não falava mais depois de ressuscitado. Jesus era visto. E o testemunho de quem o via era negado pelos outros. Mas nos nossos tempos, meus irmãos, as coisas mudaram um pouco. Hoje é ridículo ver tantas falácias vazias de sentido, vazias de testemunho. Já gritava o Papa Paulo VI, os nossos tempos não precisam de pregações, não precisam de mestres, mas precisam de pessoas que saibam testemunhar. Se nós estamos aqui e não queremos ser cristãos medíocres, hipócritas, mas se queremos sim ser cristãos autênticos, deixemos de falar e comecemos a viver. A postura do ressuscitado não é dos belos discursos, mas a postura do ressuscitado é do testemunho visto. Que hoje, quando o Senhor nos dá uma ordem, ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho, tenhamos a coragem de sermos cristãos verdadeiros, que não falam do Cristo, mas que refletem o Cristo em tudo aquilo que fazemos. No nosso sorriso, na nossa postura, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, fortalecendo as escolhas que nós fizemos. Que coisa ridícula quando nós tomamos uma decisão e fazemos tudo por aquela decisão que é em Cristo e de repente nos deixamos vender por qualquer outra proposta. Cristão autêntico não se vende por proposta nenhuma que seja contrária ao cristianismo. Que hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nessa véspera do Domingo da Misericórdia, nós possamos pedir sim a misericórdia de Deus, não apenas para sermos perdoados, mas para que a misericórdia nos fortaleça a sermos verdadeiros cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.